Bom, pessoal, boa tarde. Iremos continuar aqui a nossa análise no cálculo 3, verificando se uma equação diferencial ela é exata. Por que ela é exata? Se ela atender esse modelo aqui de m x e y dx mais n x y dy igual a zero, esse é um formato da equação. O que precisa para ela ser dita como exata? Que você relembre agora do cálculo 2, naquelas partes de derivadas parciais de duas variáveis. Quais são as variáveis? De x e y. Então, a equação diferencial ela vai ser exata se eu tomar a derivada de m com relação à variável y, ela tem que ser igual à derivada de n, da fração da parte de n, em relação à variável x. Esse d aqui ao contrário, ele é uma notação de derivada, é uma outra notação de derivada, é como se fosse um 6 invertido. Então isso aqui, essa igualdade de derivadas parciais, me garante que a equação vai ser exata ou não. Então tá aqui, a fração da parte m é essa parte aqui. Se eu tomo aqui a derivada de m da função m, que está misturada uma função com x e y, pode ser uma soma de funções. Então a derivada dessa fração m com relação à variável y vai dar uma derivada aqui, parcial em relação a y. Tem que ser igual à fração de n, cujo vai ter duas funções com variáveis misturadas de x e y, a derivada dessa fração n com relação à variável x. Quando eu garantir essa igualdade de derivadas parciais, eu posso afirmar que a equação ela é exata. Tá ok? Bom, vamos fazer um exemplo na prática para podermos enxergar esse formato aqui. Tá ok? Vou dar uma limpada aqui no nosso quadro virtual. Caralho, esse WhatsApp tá enchendo o saco hoje aqui. Quer ver? Bom, vamos ver aqui uma equação aqui. 3x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais 2x y dy igual a zero. Então tá aqui nossa equação. Vamos verificar se ela é exata ou não. Tá ok? Então a parte aqui é só localizar a primeira parte, quem é m, pelo formato. Então essa aqui seria a nossa parte m. E essa aqui é a nossa parte n do formato. Então precisamos tomar aqui a derivada de m com relação à variável y é igual. Então agora vou ter que relembrar do cálculo 2, que é derivadas parciais, né, de duas variáveis, de múltiplas variáveis, no caso x e y. Então vou tomar a derivada dessa parte de m com relação à variável y. Bom, se eu tomar a derivada aqui, essa parte 3x ao quadrado, ela não tem nada a ver com y. Então aqui ela vai se comportar como uma constante. Então a derivada de uma constante é zero.
mais, em relação a y, agora eu vou derivar o que tem a ver a parte da função que tem a ver com y. Derivada de 2 de y ao quadrado, 2y. Então, a nossa d m de dy é 2y. Então, tá aqui. Então, a derivada parcial com relação a esse termo m em relação à variável y é 2y. 3x ao quadrado, ela vai assumir papel de constante. Constante. Porque eu estou derivando em relação a y. Então, ela zerou, então ficou isso aqui, ó. Beleza? Vou dar uma limpada aqui. Bom, agora eu vou tomar a dn com relação a x. Então eu vou pegar essa parcela aqui. Agora eu vou analisar essa parcela aqui, ó, com relação a x. Bom, já encontro o primeiro termo aqui, né? Então já encontro o primeiro. Vou derivar a fração, a parte n em relação a x, a variável x. Bom, a derivada de... O que tem em relação a x aqui? Em relação a x eu tenho só o x aqui, né? Porque o 2 é constante. O 2 aqui, né? Então a derivada de x é 1 vezes 2. 1 vezes 2, 1. 1 vezes 2, 2. Como a função y está junto com a função aqui, ela vai assumir papel de constante. Então, eu repito a constante aqui, ó, né? E derivo o que tem a ver com o x. Então, a derivada de 2x é 2. Como está multiplicando a função aqui de 2x com y, então o y acompanha. Então, a derivada fica 2y. Tá ok? Na multiplicação, é que tem que ficar uma coisa clara, porque é o seguinte. Se eu tenho aqui um exemplo, vou usar o mesmo exemplo, 2x y então eu derivei em relação a x. Então essa função que está... Se fosse soma, se fosse uma soma aqui, ficaria só 2. E o y, como está somando, vai assumir papel de constante. Então ele sumiria aqui. Ele não entraria na derivação aqui. Só que nesse caso, não é soma, é uma multiplicação. Como está multiplicando, eu derivo em relação à variável x e volto a resposta aqui com y. Ele junto aqui, ó. Ele está junto da função. Ele está agregado com a função, só que eu não derivei em relação a y, derivei em relação a x. Então, derivada de 2x é 2, então, e o y acompanha. Relembrando, isso no caso de multiplicação. Se fosse soma, o mais aqui, o y assumiria papel de constante. Ele não estaria aqui, ele sumiria. Isso aqui você tem que lembrar o cálculo 2, a derivadas parciais. Tá? Tem que relembrar isso aí. Bom, tá aqui, deu a mesma coisa, deu 2y, então eu posso afirmar que a dm em relação à variável y, ela é igual a d
a parte de dn em relação à variável x, elas são iguais, dando o mesmo valor. Então eu posso afirmar que essa equação aqui, ela é exata, decorrente a essa relação de derivadas parciais em relação a y em relação a x. Então é exata. É assim que nós temos que fazer a verificação se uma equação ela é exata ou não, tá? Então ela é exata, porque ambas derivadas de cada termo m e n, com relação à variável y e com relação à variável x, elas deram o mesmo valor. Deu 2y. Então 2y deu tanto para essa derivada, deu tanto para essa rederivada. Então, com essa relação que elas deram a mesma coisa, então ela é uma equação exata. Tá ok, pessoal? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Estudem, porque a V1 está chegando, tá? Tudo de bom. Procure uma orientação, um orientador, tá? Um professor de cálculo particular para melhor entendimento da disciplina, tá? Abraço a todos, tudo de bom, vitória e glória.